Senhoria. Senhoras e senhores, senhor presidente, talvez essa seja a votação mais importante da noite. Os aposentados brasileiros todos observam o plenário da Câmara dos Deputados. Aqui se tem a oportunidade hoje, o deputado Arnaldo sempre traz com muita qualidade essas reflexões, de podermos equalizarmos essa distorção entre os ativos e inativos e levar os aposentados brasileiros medidas que, além da correção, possam valorizar a recomposição do que vem do resultado de suas aposentadorias. E vemos, sobretudo, numa semana em que, mais uma vez, a presidente da República bate recordes de desaprovação. 65% no território nacional, e aqui eu vi o líder do governo, o deputado Guimarães, fazer referência ao PT ou ao governo como apoio no Nordeste. É bom registrar que só no Nordeste brasileiro a taxa de rejeição da presidente Dilma Rousseff é de 58%. E mais ainda, na população que ganha até 2 salários mínimos, essa taxa é de 62%. Parece que a presidente Dilma desistiu de governar. Parece que a presidente que não conseguiu avançar nos resultados do PAC, que a presidente que viu cortado em mais de 60% o número de alunos do Pronatec, pela metade o FIES, não consegue encontrar uma pauta que imprima otimismo no país. Aliás, a presidente que vê o país entrar numa recessão acha que uma das maiores conquistas do Brasil é a mandioca, que, aliás, tem a sua importância na agricultura familiar, na cultura indígena, na cultura da alimentação do brasileiro, mas a presidente que acredita a mandioca como uma das maiores conquistas do Brasil, seguramente é uma presidente que perdeu e desistiu de governar o país. O que assistimos hoje é lamentável. Banco Central anunciando inflação a 9%. E isso tem sido crescente ao longo do ano. Esperemos que esse 9% de fato seja o teto, que nós não cheguemos a isso. Mas da forma com que nós vemos uma presidente da República perdendo sua total capacidade de liderar o seu partido porque entra em divergência com o ex-presidente da República. Uma presidente da República que hoje é rejeitada por taxas recorde do país e, sobretudo, na região Nordeste, que consolidou a sua eleição. Uma presidente da República que apoia uma correção do fator previdenciário com a nova forma de fixar a aposentadoria no país, defende em debate de rede nacional de televisão, no último debate presidencial da Rede Globo. O Congresso faz e depois o veta. Uma presidente que faz uma série de promessas ao longo da campanha eleitoral e desonra uma a uma com absoluta cara limpa. Esse é o resultado que leva o país a viver hoje, além de crise macroeconômica, crise de liderança, porque a população não acredita mais na presidente da República. Essa votação desse momento, a votação em que milhões de aposentados brasileiros entregam com fé à Câmara dos Deputados a possibilidade de ver levado aos aposentados a mesma configuração de correção e valorização do salário dos aposentados, da mesma forma com que se estabeleceu aos da ativa, sabendo inclusive que o fator de valorização hoje vai completamente prejudicado, porque teremos em 2016 a valorização acrescida pela
pelo crescimento do PIB de 2014, que foi 0. O de 2017, com a valorização do crescimento do PIB de 2015, que vai ser negativo. Um dos passos a ser dado por esse governo que quebra o país, que imprime e faz com que após a aprovação a votação dessa medida provisória, nós tenhamos que mais uma vez ver o Palácio do Planalto colocar no plenário da Câmara dos Deputados em votação novos aumentos de tributo com a reoneração da folha de pagamento dos mais diversos segmentos da indústria e prestação de serviço, que voltam a pagar a conta de um governo que, de forma irresponsável, não cumpriu qualquer padrão de controle fiscal e imputa ao país uma conta que todos nós hoje sentimos. É bom lembrar que quando todos nós assistimos à redução dos mais diversos segmentos de consumo, mas quando nós assistimos à redução do consumo de alimentos, é sempre bom repetir: ninguém consome menos alimentos do que quer. Quando se consome menos alimentos, é porque já não há mais opções a fazer de cortar o eletrodoméstico, de cortar a TV a cabo, de diminuir e fazer um esforço tremendo em outros dispositivos da economia doméstica. Decisão, inclusive, de atrasar despesas essenciais, como grande parte da classe média, que começa a atrasar o pagamento da escola e da educação. Quando se reduz alimentos, é porque nós chegamos no último ponto que poderia se esperar de um país que entra em crise. E uma crise que, infelizmente, aponta só para seu início, porque muitos meses virão ainda dificuldade por conta de um governo que tem absoluta incapacidade de fazer o gerenciamento dessa crise, porque perdeu, sobretudo, o que há de mais importante na relação entre o governo e a população: credibilidade. Por isso esperamos que a Câmara possa confirmar um sim, atender os aposentados brasileiros nessa votação e que a Presidente da República arrume tempo para governar, que a Presidente da República arrume tempo para fazer discursos que consiga, de fato, imprimir e chamar a atenção da população com coisas que mereçam a esperança. E aí, para concluir, senhor presidente, mereçam a esperança de que o país possa sair, ao longo dos próximos meses de uma crise que ainda vai atingir de forma dura todos nós. Era isso, senhor presidente.